Pai de Cristo a todos, nessa noite vamos falar sobre o pecado no céu. A pessoa até pode pensar, mas pecado no céu é conhecido como o pecado original, ou o primeiro pecado. Foi no céu. Alguns acreditam que não, mas não tem como pensar de uma outra forma. Antes de Deus criar os anjos com as suas hierarquias, a Trindade, claro, não tem essas palavras na Bíblia, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre viveram só, sem a existência de anjo. Os anjos não são eternos. Deus é eterno, Jesus é eterno, o Espírito Santo é eterno. E eles sempre, a Trindade sempre esteve ali, essa família divina, tá? E os anjos foram criados depois, tá? Quando Deus resolveu criar, que ele também nunca disse, façamos os anjos conforme a nossa imagem e semelhança, ele não disse isso, tá? Os anjos não são imagem e semelhança de Deus. Quem são imagem e semelhança de Deus é o ser humano. O ser humano, sim. Porém, Deus criara os anjos e a hierarquia. Porém, Deus, mesmo com a sua presciência, sabendo que haveria a queda, ele criou os anjos. E eu quero dizer que o livre-arbítrio é perigoso, existe e é perigoso. Até para os anjos foram perigosos, perigoso e principalmente para os seres humanos. Mas o livre-arbítrio é real. A prova disso foi a queda de uma terça parte dos anjos. Deus sabia disso. Porém, isso não impediu dele fazer a sua criação, tanto no céu como na terra. Mesmo com a sua presciência, ele criara os anjos e depois criou o ser humano. E ele sabia da queda de Adão e Eva. Mas o pecado no céu, o inimigo começa ali a influenciar uns, depois outros. Aí você diz, mas onde estava Deus? Deus está em todos os lugares. Ele é onipresente. Ele apenas deixou pelo livre-arbítrio. Ele jamais vai pegar na beca dos anjos e dizer, você não vai me trair, você não vai pecar. Não. Deus não trabalha assim. Mesma coisa com o ser humano. Se o ser humano sai para pecar, Deus não vai pegar na beca dele, como diz, e vai dizer, você não vai fazer. É o livre-arbítrio. E, por causa do livre-arbítrio, uma terça parte dos anjos foram expulsos. Mas você pode dizer assim, o inimigo tentou Miguel? É provável. Por quê? Porque se ele no deserto tentou o Rei da Glória, ele é ousado, tá? Ele é amostrado, como fala, ousado. Ele foi até Jesus no deserto ali, depois foi batizado por João Batista e quis tentar Jesus, né? Se tu és o Cristo, faz isso, faz aquilo, pula daqui e me adora que eu te dou tudo isso. Isso aí, ele sabia que Jesus era Deus, tá? Porém, ele é ousado. Agora você fala, mas será que ele foi até Miguel? É provável. Por quê? Porque Miguel está ali, né, em todas as regiões, coisa e tal, e o inimigo talvez quis se unir a ele, sabendo quem era Miguel. Miguel é um arcanjo. Arcanjo é o principal dos anjos, como diz arque, chefe ou principal, anjo mensageiro. É provável que ele foi até Miguel, mas o nome de Miguel, ele diz assim, quem é igual a Deus? Certamente Miguel não aceitou a proposta. E Gabriel, pode ser, né? Agora, os 4 seres viventes que ficam próximo do trono, eu já não acredito que foi até ali, porque fica próximo do trono. O inimigo é astuto.
Ele não ia fazer essas coisas se aproximando do trono. Ele vai, né, se afastando e influenciando, sabendo que o céu é infinito. E aí, uma terça parte cedeu e, pasme, foi no céu. Tá? Não foi numa outra dimensão, como alguns falam, foi no céu, na casa de Deus. Porém, o Senhor, sabendo de tudo isso, permitiu. E depois houve a punição, ele foi expulso do terceiro céu, está no segundo céu. Depois do segundo céu vai ser expulso para a terra, depois da terra vai ser aniquilado, destruído e será lançado no lago de fogo. Ele sabe disso, é o destino dele. Mas o pecado existiu no céu, não foi em uma outra dimensão, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo. Fique na paz.